Graças e paz, queridos. Eu queria no vídeo de hoje falar um pouquinho da vida de Martinho Lutero, da sua história. Claro que não vou poder falar tudo, mas os pontos principais ali e falar como ele teve o seu novo nascimento, como ele entendeu a justificação pela fé, um pouquinho das 95 teses. Então, Martinho Lutero, ele nasce na Alemanha no ano de 1483. E antes de um pouco de completar 22 anos, em julho de 1505, ele ingressa na vida monástica, ou seja, ele se torna um monge da Igreja Católica, da ordem agostiniana, no mosteiro de Erfurt, na Alemanha. Então agora ele começa a desenvolver a sua vida monástica. Um dos porquês e que ele mesmo relata é que ele estava numa intensa tempestade de raios e ele pede proteção a Santa Ana e faz uma promessa que se ele saísse vivo dali, ele ingressaria como monge da Igreja Católica. E dito e feito, ele saiu vivo e ele, a fim de cumprir a sua promessa, agora ele é um monge e ele começa a desenvolver a sua vida monástica, ele começa a desenvolver a sua fé, o estudo da teologia, e a partir daí, Lutero ele tinha muito medo da morte, muito medo do inferno, porque agora o período da história está saindo da Idade Média e está entrando na Idade Moderna, um período da Renascença, o período que as artes, a filosofia está em alta, um período que o homem passa a ser o centro da ciência, a antropologia está em alta. E dentro da igreja não é diferente. Então, o Papa Leão X, ele quer agora dar esse prosseguimento às artes e ele quer reformar a Basílica de São Pedro, a atual Basílica de São Pedro, que está lá em Roma. Então ele quer reformar e ele precisa de finanças, ele precisa de dinheiro para financiar essa obra. E começa a venda de indulgências naquele período. E na época de Lutero não era diferente, já estava em vigor as indulgências, e a pregação que se fazia para a indulgência é o seguinte: olha, você é um pecador, você vai para o inferno, mas se você der esse dinheiro, se você der essa oferta, se você contribuir, então os seus pecados serão perdoados. Então a igreja começa a arrecadar muito dinheiro por causa de uma pregação voltada justamente, tendenciosa para essa arrecadação, colocando medo nas pessoas da morte e do inferno, que se elas estavam naquele estado caído, naquele estado pecaminoso, elas tinham que necessariamente pagar a indulgência para ter o perdão pleno de pecados. Então, Martinho Lutero, ele se desenvolve nessa vida e como qualquer outra pessoa daquela época, ele tem muito medo da morte, do inferno, da ira de Deus, e ele começa a sempre a se martirizar, ele começa sempre a se confessar constantemente diante do seu tutor lá no mosteiro, e ele começa a viver uma vida sem paz, justamente por causa da sua consciência de pecado. Então Martinho Lutero agora, ele constantemente ele vai se confessar e ele tem medo, inclusive, de ter esquecido alguma coisa na confissão e ele se flagelava por conta disso. Então ele tem muito medo da ira de Deus. Então o seu tutor o indica agora para ele ser professor da faculdade de Wittenberg, da Universidade de Wittenberg, professor de teologia. Então ele preparando em 1515, Lutero está preparando ali uma dissertação, uma aula sobre a Epístola aos Romanos, e quando ele começa a ler, logo no capítulo 1, fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele já começa a ter uma crise de pensamento. Na primeira parte do verso 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E vai falar no final: porém o meu justo viverá pela fé. Quando Lutero, ao preparar sua aula, ele lê isso, ele entende que agora a justiça de Deus não é derramar a ira sobre o pecador, mas é porque o pecador crê, ele se torna justo diante de Deus. E Lutero vai entender a justificação pela fé. Então ele vai ver que não faz sentido o perdão de pecados pela indulgência, pela venda,
Não faz sentido algum, porque a própria palavra de Deus, em Romanos 1, verso 17, está dizendo que o justo, ele é feito justo por viver pela fé. A fé de uma pessoa na obra consumada do Senhor Jesus vai torná-lo justo diante de Deus. E justo diante de Deus é quando aquela pessoa pode se colocar diante de Deus como se nunca houvesse pecado. Então Martinho Lutero, ele tem esse entendimento. Nesse momento ele fala que ele nasceu de novo. Quando ele deixa de entender que a justiça de Deus não é algo pesado ou punitivo, mas que é a capacidade, pela crença do homem, de tornar este homem pecador agora justo diante de Deus. Então ele é inundado de uma paz e ele fala que nesse momento ele nasceu de novo. Então, eu e você, é importante, extremamente precioso entendermos esse fundamento, a justificação pela fé. Esse é o processo da conversão, o novo nascimento, em que a gente abandona, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, passamos a ser seres espirituais, não mais carnais, a imagem do primeiro Adão, mas a imagem do último Adão, que é Cristo Jesus. Tudo isso por causa da obra que ele já fez e porque nós cremos. Amém? Então Lutero, ele entende isso e ele começa a elevar o seu pensamento teológico em cima dessa revelação inicial, e ele vai falar o seguinte, que ele era contra as indulgências justamente por entender a justificação. E ele não queria criar polêmica nenhuma, mas agora ele queria colocar em debate na Universidade de Wittenberg, ele queria colocar em debate essas novas descobertas teológicas que ele teve a partir dessa revelação inicial. Então ele elabora 95 teses em que os teólogos hoje resumiram nos 5 solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus dá a glória. Então esses são 5 solas da Reforma Protestante, que são as 95 teses de Lutero resumidas. Lutero, ele brigou muito por conta da indulgência. Tinha um emissário papal, João Tetzel, que ele falava o seguinte: quando uma oferta, quando uma moeda do ofertante tocar no cesto do vendedor de indulgências, é como se uma alma saísse do purgatório. Olha que pesado. Claro que a doutrina do purgatório não existe. É uma doutrina antiga e não se sustenta biblicamente. Mas olha a mensagem que era passada a partir da venda da indulgência. A outra era que o pecador, ao contribuir com a venda, a compra daquela indulgência, ele ficaria mais limpo do que no batismo. Que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Isso eram mensagens pregadas na época de Lutero, no ano de 1515. Ali em diante, esse emissário papal João Tetzel, na Alemanha, pregando isso. E Lutero, ele se revolta, e aí a gente vai ter a continuidade da história, em que ele é excomungado e depois ele é protegido por alguém que queria o julgamento justo dele. E olha o que ele fala na tese número 82. Segundo Lutero, se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para contribuir a uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Na tese 82, Lutero já manda por terra toda a venda de indulgências. Na tese 51, ainda diz assim: o certo é que o Papa deveria dar ao seu próximo o dinheiro, dos quais os vendedores de indulgências o tiravam, mesmo que para isso tivesse que vender a Basílica de São Pedro. Ou seja, o dinheiro arrecadado nas indulgências tinha que ser repartido aos pobres, mesmo que tivesse que tirar dos fundos para a reforma da Basílica de São Pedro. Claro que isso aí mexeu com os ânimos, mexeu com o Papa Leão X,
que era o principal agente ali da reforma da Basílica e da venda de indulgências. E aí Lutero ele é perseguido para ter um julgamento eclesiástico. Ele tem a chance de se retratar, mas ele não se retrata. Ele pede até um tempo de um dia, mas ele não se retrata. Ele queima as bulas papais que o reprimiam e ele é excomungado da igreja, e ali nasce a Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, começa a Reforma Protestante. As suas teses, na véspera de Todos os Santos, e o seu impacto foi tão grande e frequente que 31 de outubro de 1517 é o início da Reforma Protestante. Antes disso, a igreja ela já vinha pedindo por uma reforma. E Deus levanta esse homem, agora Lutero, um homem, sim, com falhas, mas ele é usado poderosamente por Deus. E hoje eu e você temos a oportunidade de entender que a palavra de Deus está acima de tudo, que somente a Deus devemos dar glória, que somente a graça pertence ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que somente a fé é necessária para a justificação, que somente Cristo é necessário. Tudo isso porque Deus levantou um homem que cumpriu o seu propósito. Assim como eu e você fomos chamados por Cristo Jesus para a nossa vocação específica no corpo de Cristo, Lutero também foi esse homem levantado, que teve a revelação da Escritura acerca da justificação da fé. E nós podemos hoje, graças à vida desse homem, colher os ensinamentos de uma teologia saudável. Claro que a cristandade tem muito que melhorar, sim, mas o básico, o essencial foi definido. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus dá a glória. Amém?